Olá, povo de Deus, cumprimento vocês com a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar uma palavra do coração de Deus com seu coração, que no livro do profeta Isaías, capítulo 45, a partir do versículo 8, que vai dizer assim: Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça, eu, Senhor, as criei. Então a gente percebe, né, que Deus está falando aqui de justiça, né, irmãos? Inclusive a situação do povo aqui, né, eu estava lendo agora há pouco o contexto, né? Era uma situação, sabe, de vergonha, uma situação de humilhação, né? A situação aqui do povo de Judá, né? Eles estavam, sabe, no cárcere, eles estavam no cativeiro, né? E passando, né, por maus bocados, né? Só que aqui Deus ele fala na boca do profeta, né? Destilai aos céus, né? Dessas alturas e as nuvens chovam justiça, né? Abra-se a terra e produza a salvação, né? E era o que Deus iria fazer, né? Aqui no cenário, né? Do povo, né? Ou seja, Deus ele iria manifestar a justiça dele, né? Aqui nessa situação, né? Deus ele iria manifestar a salvação dele, né? Que também pode ser traduzida como socorro, né? Como livramento, né? Para o povo de Deus, né? Que estava aqui agora, né? Nessa situação, né? E é isso que Deus ele fala para você através desta mensagem, né? Através deste vídeo, porque de repente eu falo com alguém aí que você também está vivendo uma situação de cárcere, né? Uma situação de cativeiro, no opróbrio, né? Na sarjeta, na humilhação, né? E Deus ele me usa para dizer para você que ele pode fazer chover justiça, sabe? Aonde você está, na terra em que você se encontra. Aleluias. Deus ele pode manifestar a justiça dele aí nesse lugar em que você está, nesse lugar onde você trabalha, né? Aí nesse comércio, nessa empresa, onde talvez você está sendo, sabe, muito humilhado, né? Muito injustiçado, né? Por conta das pessoas que estão ao seu derredor, né? Por conta dos seus colegas, né? Aí de profissão, né? Deus ele pode manifestar a justiça dele aí nesse lugar, nessa empresa, né? Como também ele pode manifestar a justiça dele, né? Aí no meio da sua parentela, no meio da sua família, né? Porque talvez você é alguém que está sendo muito injustiçado, né? Você é alguém que está sendo muito perseguido, né? Você está sendo, sabe, muito injustiçado pelos seus familiares, né? Eles têm acusado você de algo que você não tem cometido, né? Eles têm te perseguido, né, de uma forma injusta, né, irmãos? Só que Deus ele pode manifestar a justiça dele aí na sua casa, aí no meio da sua família, né? Ou então também ele pode manifestar a justiça dele aí no ministério que você congrega, né? Aí na igreja que você frequenta, porque de repente você também está sendo muito injustiçado aí, né? Pelas pessoas, né? Pela liderança, né? Porque às vezes acontece isso, né, irmãos? Só que Deus também ele manifesta a justiça dele aí onde você está, né? Aí nessa igreja, nesse ministério, né? Ou seja, é onde você está, na terra que você está, no ambiente que você está, né? Deus ele manifesta a justiça dele, né? De repente você está aí no leito de hospital, né? Você está aí numa clínica, né? Você está em algum lugar, né? Deus ele pode manifestar a justiça dele, né? Deus ele pode manifestar a salvação dele, trazendo cura para você, né? Restaurando a sua saúde, irmãos, porque o nosso Deus ele pode todas as coisas, né? E Deus ele manifestou a justiça dele, né? Aqui para o povo de Judá, né? O povo que estava aqui vivendo essa situação, né? Agora olha o versículo 9, meus queridos irmãos. Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes, ou a sua obra não tem alça?
Então, olha que coisa, né, irmãos? Ai daquele que contende com o seu Criador, né? Você sabe que o nosso Criador é Deus, né? Você não é um erro, né? Você não surgiu do acaso, né? Você não existiu do acaso, né? Não, coisa nenhuma. Você foi criado e o seu Criador é Deus. Aleluias. Agora a palavra de Deus ela fala, né, que ai daquele que contende com o seu Criador, né? Contender, né? Para você que não sabe, é o mesmo que discutir, né? E que brigar, né? Bater boca, né, irmãos? E você sabe que muitas vezes as pessoas elas meio que contendem com Deus, né? Tem gente que discute com Deus, né? Inclusive o Jó, né? Eu estava lendo esses dias atrás, né? A palavra fala que o Jó mesmo, ele contendeu com Deus algumas vezes, né? Porque ele estava sofrendo muito, irmãos. Ele estava passando por uma situação muito difícil, né? E tinha alguns momentos ali, né, que ele na ignorância dele, na falta do entendimento, né, para com o que ele estava vivendo, né, teve momentos ali onde ele chegou até pensar, né, que em algum momento ali Deus agiu com injustiça, né, para com o Jó, né, e por conta disso ele bateu boca ali, né, ele meio que discutiu, né, porque geralmente o que leva uma pessoa a contender com Deus, né, a bater boca com Deus, né, é quando ela está passando também por um processo de dor, né, de humilhação, quando ela está passando por um processo de enfermidade, né, quando as coisas tipo assim, dão errado, né, aí ela meio que acha que aquela situação, né, Deus está agindo de forma injusta, né, que Deus não deveria ter permitido aquela situação, né, aí ela começa também a meio que debater com Deus, né, a contender com Deus, né, e a verdade é que é um grande erro, né, irmãos? É um grande equívoco, né? Porque se eu contendo com Deus, né, alguma forma eu estou querendo dizer para Deus que eu tenho alguma razão, né? E o homem, o ser humano, ele não tem razão, sabe, para contender com Deus, para discutir com Deus. Por que, irmão Éder? Porque Deus não erra, Deus não falha, Deus não comete injustiça. Quem erra, quem falha somos nós, né? Quem comete injustiça somos nós, né? As pessoas, os homens, né? Eles sim, eles erram para com você, né? Eles cometem injustiça para com você, mas Deus ele não comete injustiça para com nenhum de nós, né? Ao contrário, irmãos, tem uma coisa que Deus é justo, sabe? Se tem uma coisa que Deus é justo. Inclusive a palavra chega a dizer, né, que Deus ele não se esqueceria do trabalho das nossas mãos. Deus ele não é injusto para esquecer, né, o trabalho das nossas mãos. Aleluias. Porque Deus ele é justo, irmão, sabe? Deus ele é justo. Então, de repente, você está passando por um momento, sabe, de dificuldade, de problema, de aflição, né? E eu quero dizer para você, sabe, que em nenhum momento Deus errou com você, que em nenhum momento Deus falhou com você, que em nenhum momento, sabe, Deus ele cometeu alguma injustiça com você. Por que não? Ah, mas por que então que eu sofro? Por que então que eu passo por isso? Por que então que eu passo por aquilo outro? Por que que as portas se fecham? Por que que as enfermidades vêm? Por que que as coisas não dão certo conforme eu esperava? Primeiro, irmãos, é porque estamos em um mundo, sabe, corrompido pelo pecado, né? Tanto que Jesus falou que no mundo passais por aflições, né? Enquanto você e eu estivermos nesse mundo, irmãos, vamos passar por aflições, né? Enquanto você estiver nesse mundo, você vai passar por aflição, seja você crente, católico, espírita, evangélico, ateu, todos vão passar por aflições. E quem falou foi Jesus. E o outro motivo, sabe, que nos leva a passar pelas lutas, pelas dificuldades, sabe? Exatamente porque muitas das vezes estamos, na verdade, sabe, colhendo aquilo que plantamos ao longo da vida. Tem coisas que você passa, sabe, que na verdade, o plantio, na verdade, a colheita, né? Você está colhendo, sabe, coisas que você plantou ao longo da vida, né, irmãos? Ou seja, tem coisas que nós passamos, sabe, que na verdade a culpa é nossa, sabe? A culpa é nossa, a culpa não é do inimigo, a culpa não é das pessoas, né? E muito menos de Deus, a culpa é nossa. É claro que tem situações que nós passamos que
Deus ele até permite de uma certa forma para provar a nossa fé, né? Para provar a nossa esperança, né? Para provar o nosso coração, né, irmãos? Mas o que eu quero dizer com você, sabe, é que em nenhum momento de dor ou de dificuldade que você possa ter passado, em nenhum momento Deus errou com você, em nenhum momento Deus falhou com você, em nenhum momento Deus cometeu alguma injustiça com você. É por isso que não é certo, sabe, contender com Deus nesse sentido, né? Aí daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Porque, irmãos, a pessoa que contende com Deus, né, na verdade, ela não passa de um caco de barro, né? Você sabe o que é um caco de barro? Um caco de barro é um pedacinho de barro seco, né? Eu já vi muitos cacos, sabe? Inclusive, eu já até peguei alguns. E o caco de barro, sabe, ele é tão insignificante, ele é tão frágil, né, que dá para desfazer ele, sabe, com a sua mão. Porque você pega um caquinho de barro, né, aí no chão, né, e você, sabe, apalpa ele, você esmaga ele, né, você desmancha ele, sabe, com a força da sua mão. Também com o pé, sabe, dá para esmagar. Por quê? Porque é frágil demais, irmãos. Então, aquele que contende com Deus, sabe, aquele que bate de frente com Deus, sabe, igual Jó, né, naquele caso, né, ele não passa de um caco de barro, irmãos. Então, sabe, isso daqui é para você, é para mim também. Nós não passamos de um caco de barro, irmãos. Ou seja, somos pequenos demais, frágeis demais, sabe? Insignificantes demais na presença de Deus, né? É claro que é uma questão de humildade para reconhecer isso, né, irmãos? É uma questão de humildade. Por quê? Porque o orgulhoso, né? O vaidoso, o arrogante, o prepotente, né? Principalmente aquele que conquistou alguma coisa na vida, aquele que enriqueceu, né? Principalmente aquele que alcançou algum, sabe, patamar elevado, nem todos, né? Mas grande parte deles, eles acham que são alguma coisa, né? Eles acham, sabe, que são alguma coisa. Eles não reconhecem a pequenez dele, a insignificância dele, a fragilidade dele. E por isso, muitas das vezes, sabe, pisam nos outros, sabe, humilham as pessoas, desprezam as pessoas, porque a vaidade dele, a arrogância dele, sabe, faz com que ele não perceba tamanha insignificância, sabe, e fragilidade que ele é. Tanto é que muitos desses por aí, né, que se acham grandes, sabe, intocáveis e fortes, tanto é que muitos desses aí, eles só se prostram, sabe, eles só reconhecem, sabe, que não é nada. Quando o médico chega para eles e fala, olha, você vai morrer, não tem jeito para você. Aí a pessoa cercada ali de dinheiro, né, de condições, de recursos, né, e mesmo assim possibilitada, sabe, de poder tratar daquela doença, né? Mesmo assim possibilitada de poder se curar daquela enfermidade, sabe? Mesmo tendo acesso aos melhores médicos, aos melhores centros cirúrgicos, né? Aos melhores tratamentos e remédios, mesmo assim ela percebe, puxa, eu não sou nada, porque eu tenho dinheiro, eu tenho condições, recursos, mas a minha enfermidade, a minha doença é incurável. Aí muitos deles, sabe, se rendem, muitos deles se prostram, muitos deles se humilham, muitos deles reconhecem a miserabilidade e a pequenez que são, sabe, meus irmãos. É claro que nem todos, né? Porque tem aqueles que mesmo, sabe, passando por esses momentos de aflição, tem aqueles que mesmo chegando no limite, né, se deparando com uma situação, com um problema, sabe, insolúvel, mesmo assim, eles permanecem naquela posição de orgulho, sabe, de arrogância, de prepotência, ou seja, é aquele caco, sabe, mas que está muito, muito endurecido mesmo. É aquele caco de barro, sabe, que não se prostra, que não se humilha, sabe, tá duro mesmo, ou seja, é o sujeito insensível mesmo, né? Coração tá mais duro do que muita rocha, do que muita pedra por aí. E ele não se prostra, ele não se humilha. Já aquele que entende, sabe, a pequenez, a insignificância, ele se prostra, ele se humilha para Deus, né? E a palavra fala que Deus, ele exalta, né, irmãos, aqueles que se humilham diante dele, né? Como também Deus, ele abate, né, aqueles que se exaltam, né, diante da presença dele. Então, meus queridos e amados,
dos irmãos. Você e eu somos isso daqui, caco de barro. Você vê que a gente é tão pequeno, irmãos, que nem é caco de vidro, né? Porque o vidro ele é duro, né? O vidro ele corta, né? O vidro ele fere, né? Embora também a matéria-prima do vidro, não sei se você sabe, é a areia, né? O vidro, quando ele está, sabe, em uma altíssima temperatura, ele se derrete, ele se desfaz, né? Ele vira pó, ele vira areia, né? Agora, o caco de barro, né? Ele é ainda mais insignificante, né? E esse caco de barro que é você, é eu. É por isso que nós não podemos, sabe, nos achar, nos orgulhar, sabe, nos envaidecer. É por isso que nós não podemos, sabe, querer pisar nos outros, sabe, querer humilhar as pessoas por aí, ou achar que estamos por cima da carne seca, né? Principalmente depois de conquistar, depois de vencer, depois de, sabe, triunfar, depois de alcançar algo grande da parte de Deus, porque tudo que nós conquistamos vem de Deus. João Batista falou que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Porque tudo que você recebe, sabe, as bênçãos, a saúde, a conquista, a vitória, a prosperidade, tudo vem de Deus, sabe? O muito que pode acontecer é Deus usar alguém para te abençoar, mas tudo vem de Deus. Não vem necessariamente do seu esforço, do seu trabalho, do seu conhecimento, da sua sabedoria, não. É claro que tem sim uma contribuição, mas o que eu quero dizer é que tudo vem de Deus, irmãos. E se Deus ele não quiser nos dar nada, a gente não tem nada, irmãos. Se Deus não quiser nos abençoar, a gente não consegue nada. Tanto é que Jesus falou, né? Sem mim nada podeis fazer. E sem ele a gente não pode fazer nada, não, irmãos. Você pode ter dinheiro, você pode ter estudo, você pode ter sabedoria, você pode, sabe, ter até oportunidade, né? Você pode ter escolaridade, né, sabe, um nível elevado na escola, você pode ter faculdade, você pode ter o que você tiver, querido irmão. Mas se Deus não te abençoar, você não tem nada. Se Deus não te dá, você não tem nada. Porque sem Jesus, sem Deus, sabe, nada podemos fazer. Por isso que tudo aquilo que você recebe, você tem que atribuir somente a Deus. Tudo aquilo que você recebe, você tem que atribuir somente a Deus. E entender, sabe, pôr no seu coração que por mais que você tenha, você continua sendo caco de barro, pequeno. Por mais que Deus te use, sabe, na pregação, por mais que Deus ele te use no ministério, por mais que Deus ele te enriqueça, por mais que Deus ele abra portas, sabe, grandes na sua vida, você como eu não passamos de cacos de barro, pequenos, insignificantes. É por isso que o homem ele sempre tem que se humilhar, sabe, diante da presença de Deus. Por mais que Deus te abençoe, por mais que Deus te honre nessa terra, por mais que Deus te exalte nessa terra, por mais que Deus te use na pregação, no ministério, na palavra, com unção, com graça, com sabedoria, coloca isso no seu coração, que você não passa de um caco de barro. E a partir do momento, sabe, que esse caco de barro começa a se exaltar, começa a se envaidecer, começa a se engrandecer, começa a achar que é alguma coisa, pode ter certeza que a mão poderosa de Deus, ela desfaz esse pequenino caco de barro. Ou seja, Deus ele abate, né? O orgulhoso, o vaidoso, o arrogante, aquele que se exalta diante da presença dele. Então, ai daquele que contende, né, com o seu Criador, sabe? Nunca queira contender com Deus, nunca queira pensar que você sabe mais do que Deus, porque é o contrário, é Deus quem sabe mais do que você, do que eu. É Deus quem sabe mais do que o advogado, do que o médico, do que o parlamentar, do que o juiz, do que o presidente, sabe? Do que o ministro, do que o rei, do que o político, do que a autoridade. Ninguém sabe mais do que Deus. Deus sabe mais do que todo mundo. Então, confia no Senhor, sabe? Glorifica o Senhor. Se humilha diante da presença do Senhor. Não se acha grande diante de nada, porque nós somos pequenos demais, queridos irmãos. Deus nos ama muito, Deus quer o nosso bem. Deus ele tem coisas extraordinárias para fazer na sua e na minha vida, né?
mas Ele quer a nossa humildade, reconhecer a nossa pequenez e a nossa insignificância diante da presença dEle, que é o nosso Senhor. Amém? Receba uma palavra em nome do Senhor Jesus.